voltamos com a lição de quarta, quinta e sexta. Obviamente, quarta-feira traz como título O Salvador de Dunkerque. O título bastante diferente, mas é legal. Acompanha a lição que vai ser legal. E a pergunta que a gente faz para você é: o que faz? É uma pergunta meio óbvia, mas tenta pensar além do óbvio. O que faz um Salvador? Tempo. Respondeu? Maravilha. E aí, o que faz um Salvador? Primeiro vamos tirar a pergunta óbvia da cabeça de O todo óbvio é mundo, meio óbvio, né? né? Salvador? Salva. Mas se ele salva, é porque ele tem algum motivo. Ele Tem não, algo por trás. Que ele não precisa vai salvar. salvar alguma coisa à toa. Exatamente. Ele não vai salvar se você tá num lugar legal. Se você tá suave ali, na boa. Exatamente. Ele vai salvar quando você estiver Em perigo. em perigo. Exatamente. Esse é o centro. Um salvador só salva quando você está em perigo. Um salva-vidas quando você vai numa praia, quando você vai no clube. Tem um salva-vidas lá. Ele não vai te salvar enquanto você tá com o pezinho na beiradinha. Tá de sabe? boa. Tomando sol, boiando. Ele não vai te salvar, porque não tem por que salvar. Você tá bem. Agora, se você entra em perigo, aí ele vai entrar em cena. E com Jesus foi a mesma coisa. Se Jesus veio me salvar, salvar ela, salvar você, é porque a gente vive num lugar perigoso, porque a gente está em perigo. E o primeiro passo é reconhecer que a gente está em perigo. Esse é o primeiro passo, é reconhecer que a gente está em perigo. Segundo, a gente tem que entender que Cristo veio nos salvar. E que a gente não tá sozinho. Exatamente. Sim, ele não só nos salva e deixa a gente lá. Não, ele salva e continua com a gente todo desde que a gente queira. A gente aceita estar com ele do nosso lado. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, aí ele pode andar do nosso lado. E aí tudo muda. A nossa vida muda. A gente entende que antes estávamos em perigo. Agora, desde que a gente ande ao lado dele, não estaremos mais. Né? E a gente tem que reconhecer isso, que Jesus é Salvador. Então, se ele nos salvou, é porque a gente estava em perigo. E obrigado, Jesus, porque ele salvou a gente. Imagina que você está em perigo, você está se afogando, e o salva-vidas, ele vai lá e te salva do perigo. Ele salvou a sua vida. Obrigado, salva-vidas. E com Jesus é a mesma coisa, ele não deixou a gente no perigo. Ele nos socorreu do perigo, ele nos livrou, nos salvou do perigo. A gente deve ser grato a ele por isso. E viver de acordo com a forma que ele pede. Viver em conformidade com essa gratidão por ele. Em conformidade com esse sacrifício que ele fez pela gente. Né? E todos os seres celestiais, o desejo maior de todos eles é a salvação do mundo. O universo inteiro está concentrado, está focado na história desse mundo. Na salvação que Cristo já nos concedeu, mas nem todos aceitaram. E o que a gente tem decidido? O que a gente tem aceitado hoje? Será que a gente tem aceitado e temos sido grato e vivido da forma que Cristo pede para que a gente viva? A partir do momento que a gente entende essa salvação, que a gente entende que a gente foi salvo do perigo, que a gente foi salvo do pecado? Imagina você, de novo, você está no meio do mar, você está se afogando. Aí vem o salva-vidas, tal, te recupera, te traz de volta. Aí você fica bem. O que você vai fazer? Se manter longe do fundo do mar ou você vai voltar para lá? Eu acho que você não vai voltar para lá. Assim, eu acho. Eu acho que você não deveria. Exatamente. Você sabe o que vai acontecer se você voltar para lá. Você tem plena ciência de que você vai morrer. E você vai voltar para lá por quê? E com a gente é a mesma coisa. Cristo nos salvou do perigo do pecado. Mas a gente insiste em querer E voltar por que a gente volta pro pecado? Por que a gente volta pro terreno do inimigo, pro terreno perigoso? De novo, uma reflexão para vocês e para a gente. Por que a gente volta pro pecado, pro terreno do pecado? Que a gente sabe que a gente vai morrer. A gente sabe que a gente vai morrer. Você não vai pro fundo do mar
Depois você viu que você quase morreu. Você quase morreu. Quase. Aí foi o salva-vida, te salvou e te trouxe de volta. Você vai voltar para lá porque você sabe do risco que você está correndo. Por que que a gente volta? É como se você pegasse todo o trabalho do salva-vidas para te salvar, todo o esforço, todo o nado, a força no braço, te trazer de volta. Você pega tudo isso e joga no lixo. É a mesma coisa que a gente pega e volta toda hora para o pecado. É a mesma coisa que a gente pegasse a cruz de Cristo, quebrasse ela, fizesse um montinho assim, colocasse num saco de lixo e esperasse o caminhão passar. Só para jogar lá. Deixar essa mordida de lado, tipo... Exatamente. E o mais interessante, e o mais incrível é que a gente faz isso no decorrer da nossa vida. A gente volta para o pecado todo dia. O tempo todo. O tempo todo. E mesmo assim, o salva-vidas não desiste de voltar lá no meio do mar e buscar a gente. Toda vez que a gente vai para o pecado e lá no meio do mar, com a água por aqui, a gente reconhece que a gente fez besteira, a gente fez errado, e a gente grita por socorro, ele não vai falar de novo lá, não, agora você se vira. Não, ele vai. Quando você olha para ele assim, pensa em gritar, ele já está indo. E é isso que Jesus faz pela gente. De novo, ele merece honra, ele merece glória, ele merece adoração, gratidão, que a gente viva em conformidade com esse sacrifício que ele fez pela gente. O resumo da lição de quarta-feira diz o seguinte: Cristo deseja salvar a todos. Esse é o seu maior desejo. Ele quer te salvar do perigo. Ele quer te salvar do pecado. Jesus, ele jogou a boia para você não se afogar. É só você segurar a boia. Mais nada, não precisa nadar. Porque pelas forças do seu braço, pelas forças do nosso braço, pelas nossas forças, a gente não vai conseguir se salvar sozinho. A gente não vai conseguir chegar na praia. Então, agarra a boia que Cristo joga para você. Só isso. E tenta mudar a vida. Lógico, talvez a gente volte para o perigo de novo, a gente volte para o pecado. Mas Cristo sempre vai estar lá, nos justificando, intercedendo pela gente diante de Deus. Vamos dar valor a isso que Ele faz e buscar fazer o nosso máximo, né, como gratidão àquilo que Ele fez pela gente. Tá? E a pergunta de número 6, que é a pergunta de quarta-feira, é o seguinte. Leia Apocalipse 5, 8 a 14, Efésios 1, 20 a 23 e Hebreus 10, 12. De acordo com esses textos, o que deve nos dar grande esperança e conforto neste mundo que nos traz dor e desespero? Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então são duas alternativas. Alternativa A. Saber que Cristo recuperou o domínio de Satanás e restaurou o que Adão havia perdido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Alternativa B. Saber que haverá uma reencarnação dos mortos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso. Falso. Se você quer entender um pouco mais sobre isso de reencarnação, deixe nos comentários que a gente vai tentar ajudar vocês. Ou procure um amigo mais próximo, um pastor ou alguém que você conheça. Vai atrás que é um tema bastante interessante. Mas voltando para a semana, então verdadeiro, saber que Cristo recuperou o domínio de Satanás e restaurou o que Adão havia perdido. Então, Jesus, por ser o único digno de abrir o livro, ele tem tremenda autoridade. E esse Jesus, ele recuperou aquilo que Adão perdeu. Ou seja, o que foi perdido, aquilo que Adão perdeu, o que foi perdido através de Adão, Cristo recuperou. Então, aquela vida que Adão jogou fora, Cristo recuperou e nos trouxe de volta a possibilidade, se quisermos, de ter essa vida. Simples assim. Né? Então, é isso. Tá? Que a gente possa reconhecer a Cristo como Salvador e dar a Ele tudo o que Ele merece, graças ao sacrifício que Ele fez pela gente. Beleza, gente? Que a gente possa lembrar disso todo dia, que a gente possa andar nos caminhos de acordo com esse sacrifício divino. Beleza? Pela noção de quarta-feira,
É isso. Vamos para a lição de quinta-feira, que tem como título Vindicação pela proclamação. E a pergunta que a gente faz agora é: como adquirir o caráter de Deus? Tempo. Respondeu? E aí? Como que a gente pode adquirir o caráter de Deus? A lição ela decorre sobre isso. Ela fala sobre isso, ela traz 3 tópicos principais que a gente já responde a pergunta falando sobre a lição. O primeiro, passando tempo diário com ele, certo? Sabe aquele amigo que você vive com ele o dia inteiro? Você tem traços parecidos com o dele e ele tem traços parecidos com o seu. E a mesma coisa quando a gente passa tempo com Jesus. Quando já passando tempo, a gente vai começando a pegar traços dele. Esse é o primeiro ponto para a gente adquirir o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Segundo ponto, permitindo que Deus seja nosso conselheiro em tudo, permitindo que Ele nos guie os caminhos que a gente tem que andar, o que a gente deve ou não fazer. Lógico, Ele sempre vai nos guiar para um caminho que nos ajude nessa adaptação. Nos ajude nessa adaptação de caráter para que a gente fique mais parecido com Ele. E o terceiro tópico é louvando a Deus mesmo quando os planos não dão certo. Louvar a Deus mesmo diante das dificuldades, como fez Jó. Que com certeza você lembra da história de Jó. Se não, dá uma lida lá. É assim que a gente adquire o caráter de Deus, né? E como que a gente pode mostrar esse caráter para as pessoas? Como você acha? Sendo diferente? Sendo diferente do mundo. E praticando as mínimas coisas, ajudando quem precisa, dando uma palavra de conforto, sendo amável, amigável, sendo fiel, sendo honesto. Nos mínimos detalhes, as pessoas podem ver o caráter de Cristo em nós. E qual a importância de mostrar o caráter de Cristo para as pessoas? Se a gente não vai fazer isso, para que serve a salvação que a gente recebeu hoje? Porque a salvação, ela não vai ser só quando Jesus voltar. A salvação é uma realidade hoje. E a gente tem que colocar em prática e mostrar para o mundo essa salvação que eu e você, que nós todos recebemos de Jesus, né? Então a gente, em primeiro lugar, temos que buscar ter o caráter cada vez mais próximo do caráter de Deus. Segundo, devemos demonstrar esse caráter para o mundo. Por quê? Esse é o papel do cristão. Essa é a finalidade da vida do cristão. Porque assim, a gente vê que o inimigo, ao decorrer da história, ele deturpou muito o caráter de Deus, aquilo que Deus é. Falando, Deus é mentiroso, Deus é tirano, Deus é mau, ele escolhe um, escolhe outros. O inimigo colocou isso na cabeça de muita gente. E de uma forma geral ele colocou isso no mundo afora. E nós, como cristãos, que sabemos realmente o que Deus é, como Deus é, a gente tem que mostrar isso para as pessoas e mostrar que aquilo que o inimigo colocou no mundo está errado. Que não é assim, que Deus não é isso que o mundo fala que Deus é. O nosso papel é esse, é mostrar o que realmente Deus é. O que Ele é verdadeiramente. Nós somos enviados de Deus no mundo, onde a gente for. Em casa, trabalho, faculdade, escola, igreja, na rua, no trem, no ônibus, onde quer que seja. A gente tem que mostrar o caráter de Deus para as pessoas e mostrar que Ele não é aquilo que o mundo fala que Ele é. Tá? Que a gente possa lembrar disso todos os dias e buscar, ter esse desejo de mostrarmos, de adquirirmos o caráter de Jesus, de Deus, e mostrarmos para o mundo também. Né? O resumo da lição de quinta-feira, ela fala: devemos mostrar ao mundo qual o verdadeiro caráter de Deus. Para isso, devemos agir como Ele. É isso. Pensa no futebol. Pensa no time que você torce. Aí o seu time joga de uma determinada forma. Tem um determinado esquema de jogo. Aquele jogo, o modo que ele está jogando, ele mostra quem? A cara do técnico. Ele mostra o estilo do técnico.
E com a gente é a mesma coisa, nós somos jogadores de Deus. A gente mostra a cara do nosso técnico. A gente mostra aquele que nos enviou. Assim como Jesus veio e mostrou o Pai, mostrou aquele que o enviou, essa é a nossa função hoje. Mostrar aquele que nos enviou. Mostrar a quem a gente serve. Beleza, gente? Então que a gente possa sempre se lembrar disso, tá? A pergunta de quinta-feira é a seguinte. Leia Atos 2, 32 a 36 e João 7, 39. Que esperança e encorajamento encontramos no fato de que Jesus está no céu como nosso sacerdote e rei? Então, ó, a partir do momento que a gente entende que Jesus está no céu intercedendo pela gente, Ele está de olho na gente, Ele está ali com a gente no que a gente passa no dia a dia, isso nos traz uma tremenda esperança, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, que Ele vê, que Ele conhece as nossas necessidades, dificuldades, e Ele atende aquilo que a gente precisa. A gente não está largado à deriva no mundo. Não, nós temos um Deus, nós temos um sacerdote que olha pela gente e conhece tudo que a gente precisa, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e que nós já temos uma recompensa, é só a gente aceitar. Simples assim. Essa é a experiência que a gente tem que ter todos os dias diante das dificuldades, dos problemas e do medo. Beleza? Então que a gente lembre sempre do que Cristo fez e que a gente possa buscar cada dia mais esse caráter que veio e morreu por mim, pela Bia, por você, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus amigos, por toda a humanidade. Que a gente busque ser cada dia mais parecido com Ele. Beleza? Beleza? Vamos então para a lição de sexta-feira, que tem o título A Maior Maravilha de Todas. E a pergunta é a seguinte, é uma pergunta que você talvez já tenha respondido bastante vezes. Mas vamos responder mais uma vez. Mas não responda da boca para fora. Medita, reflete nisso que você vai responder. Como será o céu fisicamente? As construções. O céu como uma cidade. Como você acha que será? Respondeu? E aí? Como você acha que vai ser o céu fisicamente? E aí? É Aí, complexo, né? muita coisa. Muita coisa. Vai de pessoa para pessoa. Vamos lá, por partes. Por partes. Por partes. Vamos por partes. Construção. Construção. Sabe aquelas casinhas de boneca assim, pequenininha? Eu sou menina, né? Pequenininha? Não. É nada, vai ser um negócio... Sim. Nossa, mano. Tá! De ouro, né? De ouro. É coisa simples. É, Coisa básico. simples, né? Quem não tem De vontade ouro. de ouro? O chão de ouro também, né? Chão de ouro, as ruas de ouro. Eu lembro da música. Jerusalém. Gente, que música. Que música. Eu lembro dessa música. E como eu sou muito normal com animais, né? É, a natureza agora. Construção, ouro, casas enormes, esplendorosas. Agora a natureza. Não estou fazendo veterinária por fazer. Eu me imagino com um monte de bicho. Muito bicho mesmo. Todos os bichos. Qualquer bicho mesmo. Qualquer bicho. Leão. Eu assim com o leão. Eu gosto de bicho. O que mais? As árvores. Altas. Bonitas. É. Grandes. Não essas assim que a gente vê. Coitadas. Muita poluição. Os rios. Limpos. Água cristalina. A gente tenta imaginar. Mas não dá. Mas a gente não chega nem perto. Não. Não chega perto. Não dá. E a lição ela fala que no mundo, como a gente sabe, existem muitas belezas. Sejam naturais, sejam coisas construídas pelo homem. Torre Eiffel, o relógio, o Big Ben em Londres. Belezas naturais. Milhares e milhares e milhares de praias bonitas. De gramados bonitos, de montanhas, de vulcões.
muitas coisas lindas. E construções também, prédios maravilhosos, modernos, altos, imponentes. Tudo isso não chega nem perto do que vai ser o céu. Todas as belezas desse mundo não chegam nem perto do que vai ser o céu. E que o nosso desejo seja estar lá e viver tudo isso que Jesus preparou para a gente. Que Ele está preparando exclusivamente para nós. Que a gente tenha esse desejo de estar lá e viver. E além de ter o desejo, que a gente faça a nossa parte para estarmos lá. Como a gente falou anteriormente, segure a boia que Jesus joga para você salvar. Vai atrás, é só você agarrar essa boia. É só você agarrar essa salvação, esse sacrifício que Ele fez por você. Não se contente com as belezas desse mundo, porque tem coisa muito melhor que está guardada pra gente, não é verdade? E o resumo de sexta-feira é o seguinte: o céu é milhares de vezes mais belo que as maravilhas terrestres. Devemos desejar estar lá. Que eu e você desejemos estar no céu. Ter tudo aquilo que Jesus preparou para a gente, como Ele falou lá em João, lembra? Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. João 14, 1 a 3, dá uma lida. E que esse nosso seja o maior desejo, de estarmos no céu junto com Cristo, além de vivermos nesse lugar magnífico, esplendoroso, cheio de ouro, de paz, de amor, de harmonia. Além de tudo isso, quem vai estar lá? Jesus. Jesus. Aí matou, aí já era. Aí... Mas já ficou perfeito, já não tem como pensar, já quero tomar. Que esse seja o nosso desejo, hoje. E que a gente deseje e faça a nossa parte. Que a gente caminhe rumo ao céu. Porque não adianta a gente querer e caminhar para o lado contrário. Que a gente caminhe rumo ao céu. Todos os dias da nossa vida. E se cairmos, se em algum momento a gente cair nessa caminhada rumo ao céu e ficarmos no chão, imediatamente Jesus vai vir, estender a mão e falar: continua, não desista. Que a gente não desiste, que a gente não desista. Vamos firme, porque vai valer a pena. Beleza, gente? Deixa nos comentários tudo que você gostou, que você não gostou, a opinião diferente, uma opinião para complementar, a resposta de uma pergunta. Deixa aí embaixo, tá? Fale como é o céu para você, como será o céu, fala que aí. você imagina. Deixa aí nos comentários como que você acha que vai ser o céu para você. Fala aí, tá? E joga na sua igreja também. No JA aí, alguma escola sabatina. Faz uma atividade. Clube de aventureiros, desbravadores. Aproveita. Pessoa, pergunta. Desperta nas pessoas esse interesse. Chega na pessoa e fala: como você acha que vai ser o Exato. céu? Chega na rua, no trem, assim. Motorista do busão. Ei, como você acha que vai ser o céu? Puxa assunto. Coisa legal. Desperta, tenta despertar o interesse das pessoas. A curiosidade. Aí você já emenda e isso vai te ajudar muito. Beleza, gente? Então, tenham um maravilhoso sábado na presença de Deus. Fiquem com Ele. Uma boa escola sabatina, um bom culto, um bom sábado, um bom jantar, uma boa semana. Fiquem com Deus. E que a cada dia a gente busque andar nos caminhos de Cristo. Amém. Um beijo.